Oi, Reddit. Eu sou a F25 e, sinceramente, estou no meu limite com essa situação. Preciso de uma perspectiva externa porque minha família inteira está agindo como se eu fosse Hitler por defender meu espaço. Então, eu sou estudante de desenvolvimento de software e uma gamer bem séria nas horas vagas. Eu moro sozinha em um apartamento de um quarto que passei anos deixando aconchegante e funcional. Economizei por um bom tempo para montar meu setup de PC dos sonhos. 3 monitores, teclado mecânico personalizado, cadeira ergonômica, tudo completo. No total, meu equipamento vale um pouco mais de cifrão. 2.000. E eu cuido dele como se fosse uma criança. No fim de semana passado, minha irmã mais velha, perguntou se podia ficar uma noite na minha casa porque o apartamento dela estava sendo fumigado e o marido dela estava fora da cidade. Ela tem um filho de 3 anos, o Max, que é, vamos dizer, espirituoso. Eu o amo. Mas ele é um pequeno goblin do caos. Eu hesitei. Mas ela jurou que cuidaria dele e que seria só por uma noite. Eles apareceram no sábado à tarde e já ficou claro que ela não estava brincando sobre o Max ser difícil de lidar. Em menos de 10 minutos depois de chegarem, ele puxou 4 livros da minha prateleira, jogou minhas plantas no chão e derramou suco no meu tapete. Tentei manter a calma. Ele tem 3 anos, eu entendo. Mas pedi à minha irmã educadamente para mantê-lo longe do meu escritório, onde está meu setup de PC. Ela revirou os olhos e respondeu: ele está só explorando, ele é curioso, é normal. Mas ela fechou a porta do escritório mesmo assim. Corta para domingo de manhã. Acordo com gritos. O Max aparentemente acordou antes da mãe, conseguiu abrir a porta do escritório e decidiu que meu setup era a nova área de lazer dele. Ele derrubou um dos meus monitores, quebrando a tela. Enfiou bolachas nos slots de ventilação da torre do PC. Não estou brincando. Arrancou as tampinhas do teclado e desenhou na minha cadeira com marcador permanente. E a cereja do bolo? Ele derramou suco de maçã dentro da torre. Dentro dela. Quando eu digo que fiquei em silêncio, quero dizer silêncio total. Minha irmã entrou, viu o estrago e simplesmente disse: "Oh, não!" com uma entonação incrivelmente monótona, como se alguém tivesse derrubado um copo de café. Eu comecei a pirar e ela teve a audácia de dizer: "Você devia ter protegido o quarto se era tão importante para você." Eu perdi a linha. Eu disse a ela que 1. Ela sabia que ele não podia estar lá. 2. Esse é meu espaço. Não uma maldita creche. E 3. Proteger um setup de gaming de cifrão 2.000 não é uma exigência padrão para adultos que moram sozinhos. Ela me disse para acalmar. E disse que ele é só uma criança e as coisas são substituíveis. Eu disse para ela que ela poderia substituir então. Ela disse que não estava com dinheiro agora, mas talvez em alguns meses pudesse me dar algumas centenas. Eu disse que isso não era aceitável e que ela precisava assumir total responsabilidade. Ela saiu brava, e agora minha família inteira está enchendo meu celular. Minha mãe disse que estou sendo materialista, e que eu deveria entender que meu sobrinho não fez por querer. Meu pai disse que eu deveria ter trancado a porta, se era tão importante. Meu irmão realmente disse: "Por que você precisa de 3 monitores, afinal?" Isso é um exagero. Eu fiz uma reclamação com o meu seguro, mas não há garantia de que será coberto, já que tecnicamente foi dano causado por convidados. Eu também disse a ela que se ela não pagar, eu a processaria pelo que aconteceu. Agora estou recebendo mensagens da minha irmã exigindo um pedido de desculpas por culpar o filho dela por ser curioso. Eu disse a ela que eu deixaria pra lá se ela cobrisse o custo de reparos e substituições. Ou pelo menos se chegássemos a um acordo. E ela me bloqueou. Então, estou exagerando se eu processar minha irmã por causa disso? Atualização. Uau. Apenas uau. 4 horas depois eu acordei da soneca com isso. Obrigada, pessoal. Vai levar um tempinho para eu ler tudo isso. Minha irmã ainda não me desbloqueou, mas o marido dela entrou em contato para saber o que aconteceu. Desculpa. Ainda não tenho mais para contar, mas vou atualizar quando souber. Sério, obrigado pelas opiniões, galera. Minha cabeça está bem mais clara agora. Red Heart. Atualização. Aio por ameaçar levar minha irmã ao tribunal depois que a filha dela, uma criança pequena, destruiu minha configuração de jogos de iOS, cifrão, 2.000 porque ela disse que eu deveria ter a prova de bebê meu apartamento? E aí, gente?
Só queria dar um update rapidinho, já que faz quase uma semana, e umas pessoas perguntaram o que aconteceu depois. As coisas melhoraram. Estão meio bizarras pra caramba e ainda não acabou. Mas vamos lá. Sábado passado, meu cunhado, C, veio ver o estrago pessoalmente. Ele trouxe o Max, o neném, junto. Quase fiquei furiosa no começo. Mas ele tinha um motivo. Pediu pro Max tentar abrir a porta do escritório. Armário. O guri não conseguiu. A porta era pesada demais pra ele. Vocês provavelmente já sabem pra onde isso vai. O C se ofereceu pra levar meu PC pra loja que montou ele pra mim. Só pra ver o que dava pra consertar. Eu aceitei, mas pedi algo por escrito. Só pra ter mais tranquilidade. A gente fez um acordo rapidinho, que ele seria responsável enquanto estivesse com ele. Era só uma formalidade e não teria muito valor jurídico, mas me ajudou a me sentir um pouco mais no controle. Na segunda, ele deixou na loja e deu o meu número para eles me manterem atualizada. Ele também disse que confrontou minha irmã sobre como as coisas aconteceram. Mandei o meu post original do Reddit para ele também. Ele leu os comentários e aparentemente mostrou para ela. Ela ainda não me desbloqueou. E pelo que eu ouvi, não ficou nada feliz que o C tá me dando ouvidos. Também compartilhei o post e alguns comentários com meus pais e meu irmão, já que ninguém acreditou em mim antes. Meus pais ainda não entenderam direito, mas pelo menos pararam de me contrariar. Meu irmão tá mais compreensivo agora, embora por algum motivo ele só queria falar de quantas pessoas viram o post. Acho que nenhum dos três ainda se importa muito, e tudo bem se eles virem isso. Se virem, façam melhor. Enfim, fui ver o PC hoje. Quarta aqui. A loja disse que dá pra salvar quase tudo. Precisa de uma limpeza interna bem cuidadosa, trocar algumas ventoinhas e consertar uns fios, mas no geral as peças principais sobreviveram de algum jeito. O C disse que vai pagar o conserto sem hesitar. Quando eu mencionei o que minha irmã disse sobre não conseguir pagar nem R$ 200, ele disse que ela tá mentindo. Ele também disse que não tem certeza se o Max fez todo o estrago. Ele acha que a porta foi deixada aberta de propósito, ou que minha irmã pode até ter feito parte do estrago sozinha. Pela altura da torre e onde os biscoitos acabaram, não parecia muito a ação de uma criança sozinha. Aparentemente, ela tem dito pra ele que eu tenho um vício em jogos de azar. Fiquei um pouco viciada em Genshin uns 4 anos atrás, acho. E que talvez essa situação toda vai me acordar, o que é novidade. Ela costumava ser apoiadora ou pelo menos indiferente. Não faço ideia de onde surgiu essa mudança. Então é isso, estamos aí. Meu PC tá sendo limpo e consertado, e o C tá pagando. A irmã ainda me bloqueou e não quer falar comigo. Ainda tô tentada a começar uma treta com ela. Pra ser sincera, principalmente se ela fez tudo isso de propósito. Ainda não descarto a justiça de pequenas causas, dependendo de como as coisas vão. Valeu de novo pra todo mundo que respondeu ao post original. Ver quantas pessoas entenderam o que aconteceu realmente me ajudou a me manter firme com a minha família quando eu achei que ia enlouquecer. Uma coisa que eu tenho pensado muito ultimamente é: e se minha irmã fez algo com meu setup de propósito? Eu não quero acreditar nisso. Parece um exagero. Mas quanto mais penso nisso, menos parece, acho. Mas aí eu lembro como ela reagiu quando eu pedi pra ela manter o Max longe do escritório. A cara de tédio e os comentários de: ele só tá curioso, como se ela não tivesse levado nada a sério. E agora, ouvindo do meu C que ela tem dito que eu tenho um vício incapacitante em jogos de azar, videogame, sei lá o quê, e precisava crescer, é só estranho. Ela era de boa com isso antes. Nunca foi muito fã de jogos, mas ela entendia que era importante pra mim. Se algo mudou, eu não sei quando ou porquê. E se isso foi uma forma estranha de dar um toque ou me dar uma lição, isso é muito baixo. Você não é nossa mãe. Que tal conversar primeiro em vez disso? Eu não quero tirar conclusões precipitadas, mas quanto mais penso nisso, menos faz sentido que o Max tenha feito tudo isso sozinho. É doentio se ela culpou o próprio filho por isso. Então é isso. Não tô acusando ninguém diretamente, mas essa ideia tá na minha cabeça agora. E se você for minha irmã lendo isso, o que eu acho que você é? Porque aposto que você amaria olhar os comentários que estão muito do seu lado. Eu não sei por que você me bloqueou. Eu não sei o que mudou na sua cabeça sobre tudo isso. Mas se você realmente teve algo a ver com o dano ao meu setup, seja de propósito ou só por pura falta de cuidado, vai se fuder. Você sabe que eu trabalhei muito por aquilo.
Você sabe o que aquela máquina significava pra mim? E você sabe que eu nunca faria algo assim com suas coisas. E se o Max realmente fez tudo sozinho? Espero que você esteja prestando mais atenção agora. Não por minha causa, mas pela dele. Leia os comentários do meu primeiro post de novo. De outros pais e pessoas com irmãos mais novos que sabem muito mais do que você. É só isso. Valeu pela leitura, quem leu? Atualização final. Aita por ameaçar levar minha irmã para a justiça depois que o filho dela, que ainda é criança, destruiu meu setup gamer de cifrão. 2.000 porque ela disse que eu devia ter protegido meu apartamento para crianças? Faz um tempão desde a última vez que postei. E, sinceramente, eu não tinha certeza se queria dar outra atualização. Muita coisa aconteceu nos últimos 6 meses. Algumas boas, outras bem pesadas e algumas que eu ainda tô lutando para processar. Mas eu sei que muita gente acompanhou tudo desde o começo. E minhas mensagens diretas foram cheias de pessoas incríveis e solidárias. Sinto que devo a todos vocês uma atualização final antes de deixar esse assunto pra lá. Primeiro, as coisas boas. Meu PC tá vivo e funcionando bem há um tempo. A loja fez um trabalho milagroso pra restaurá-lo e ele tá rodando lindamente de novo. Quase parece simbólico agora, tipo, depois que tudo explodiu na minha vida, pelo menos essa coisa que importava pra mim ainda tá de pé. Também fiquei mais próximo do meu cunhado. Bem, ex-cunhado agora, eu acho. Embora seja estranho chamá-lo assim, já que ele ainda é da família pra mim. Ele tem a guarda total do meu sobrinho e aquele garotinho tá prosperando. Ele tá mais calmo, feliz e honestamente. É uma alegria estar perto dele de um jeito que eu nem percebia antes. E ele fez 4 anos depois que toda a parada do tribunal acabou. Então, pudemos fazer o aniversário dele em paz. Meu cunhado tem a própria família ajudando ele. E eu também tenho dado uma força sempre que posso. É exaustivo às vezes, mas não me arrependo de um segundo. Meu sobrinho merece estabilidade. E meu cunhado merece apoio depois de tudo que ele teve que passar. Ver ele se esforçando como pai solteiro tem sido inspirador. Agora, a parte complicada. Minha família. Quando as coisas começaram a dar errado, meus pais ainda estavam do lado da minha irmã, e eu era basicamente a ovelha negra. Mas algo aconteceu durante o processo legal que fez eles perceberem que ela não estava bem e que eu não tinha exagerado em nada. Pela primeira vez em muito tempo, eles pararam de defendê-la cegamente. Eles realmente entraram em contato comigo, pediram desculpas e admitiram que estavam errados. Bem, mais ou menos. Mas eu não quis escalar a parada de novo. Tem sido lento, mas eles têm tentado reconstruir as coisas comigo. Uma parte de mim se ressente por ter levado tudo isso para eles finalmente verem a verdade, mas também fico aliviado por não estar completamente afastado dos meus pais. Ainda tô tentando decidir que tipo de relacionamento eles merecem ter comigo depois de tudo isso. Quanto à minha irmã, eu nem sei por onde começar. Durante a batalha pela guarda, ela teve um colapso total. Muita coisa veio à tona, incluindo o fato de que ela tinha quebrado e danificado coisas de outras pessoas no passado. Amigos, coisas da colega de trabalho dela, intencionalmente. Ela admitiu que fez isso porque, nas palavras dela, o cunhado devia mais a ela, como mãe do filho deles, e destruir coisas era a maneira dela de fazer ele notá-la. Ela também disse outra coisa que ficou na minha cabeça, que quando ela quebrava as coisas, ela se sentia poderosa. Ela disse que as pessoas a subestimavam, a ignoravam, a tratavam como se ela fosse apenas uma mãe. Mas quando ela destruía algo, ela sabia que não podia ser ignorada. Isso forçava as pessoas a reagir, e com certeza reagiram. Eu sei que algumas das pessoas que testemunharam isso em tempo real ainda sentem pena dela, o que... eu não sei como me sentir em relação a isso. Ainda assim, isso explica muito do comportamento dela, não só com o PC, mas com o casamento, com a nossa família e como ela entrou em parafuso. Ela queria se sentir importante, mas... em vez de pedir ajuda de uma forma saudável ou buscar apoio, ela recorreu ao controle e à destruição. E quando isso não foi suficiente, ela intensificou. Escrever isso me deixa tão triste, honestamente. É como se tudo que eu suspeitava sobre o PC não fosse apenas uma suspeita. E pensar que tudo isso poderia ter sido evitado se ela tivesse procurado ajuda ou aceitado fazer terapia de casal direito. Aparentemente, meu cunhado tinha sugerido isso algumas vezes para ela, mas ela recusou. Depois que ela perdeu a guarda do meu sobrinho, as coisas entraram em parafuso rápido. Ela teve um colapso completo e, resumindo,
Ela agora está na cadeia aguardando transferência para uma instituição psiquiátrica. Não quero entrar em todos os detalhes, mas é seguro dizer que vai demorar muito até eu vê-la de novo. Ou querer vê-la de novo. E aqui está a parte com a qual eu não consigo fazer as pazes. Eu sinto pena dela. Eu sei que pode parecer loucura depois de tudo que ela me fez passar, depois de como ela destruiu nossa família e depois do que ela fez com o próprio filho. Mas ela ainda é minha irmã. Tem essa dor que eu não consigo tirar de mim, porque não sei se a pessoa que ela é agora é quem ela sempre foi, ou se algo nela simplesmente quebrou ao longo do caminho. Eu olho para a nossa infância e adolescência e me pergunto se houve sinais que eu perdi, se houve algum padrão de comportamento que eu ignorei como mau humor ou rivalidade entre irmãos, que na verdade era algo pior. O que complica esses sentimentos ainda mais é tudo o que aconteceu depois que meus posts começaram a se espalhar. Eu nunca esperei que eles explodissem da maneira que explodiram. Eu só queria uma perspectiva externa, porque toda a minha família estava me fazendo de louco, me fazendo sentir insano por proteger meus próprios pertences. E então, de repente, estava em todo lugar. No Twitter, YouTube e TikTok até fizeram um artigo de notícias sobre isso. Alguém me marcou para avisar que o Smosh até tinha apresentado minha história, o que foi surreal e, honestamente, meio humilhante à sua maneira. Embora ser notado tenha sido meio legal, eu acho. Desconhecidos estavam debatendo minha família como se fosse algum tipo de reality show, e eu não tinha controle sobre isso. No começo, eu fiquei grato pela validação, mas com o tempo, isso começou a corroer minha consciência. Manter meus posts públicos acabou sendo um erro. Eu sei que retrospectiva é 2020, mas me arrependo de não ter trancado eles antes. Quando o advogado do meu cunhado nos disse que seria melhor esconder tudo, o estrago já estava feito. Minha irmã já tinha visto os comentários e toda a força da internet contra ela. E ela se fixou nisso. Isso não é só eu especulando também. Uma das nossas primas me disse que ela ficava reclamando constantemente sobre isso durante o processo legal, sempre trazendo de volta os posts e como eu a tinha humilhado publicamente. Aparentemente, ela passava horas rolando, tentando desenterrar meus posts, procurando novos comentários, mesmo depois que eu os escondi. Foi como jogar sal em uma ferida, e ela não conseguia parar de cutucá-la. Eu fico me perguntando se eu piorei as coisas deixando tudo lá por tanto tempo. Se eu dei a ela mais munição para sua paranoia, ou se eu a empurrei mais para o colapso que acabou com ela perdendo tudo. Uma parte de mim sente que eu falhei com ela, como se talvez se eu tivesse sido mais cuidadoso, ela não teria entrado em parafuso tão mal. Mas outra parte de mim me lembra que não foi a internet que a quebrou, foi algo que já estava dentro dela. Os posts não a fizeram quebrar meu PC, ou atacar o cunhado, ou negligenciar o próprio filho. Essas foram escolhas que ela fez muito antes do Reddit entrar em cena. Eu percebo que não adianta apagar. Mesmo que eu limpasse toda a minha conta, a internet nunca esquece. Cópias estão por aí em algum lugar, arquivadas e dissecadas em fóruns que eu nunca vou ver. Eu não posso controlar isso, por mais que eu queira. O que eu posso controlar é como eu sigo em frente, como eu cuido de mim, do meu sobrinho e da família que eu ainda tenho. A verdade é que seguir em frente tem sido uma mistura. Por um lado, minha vida diária parece mais leve sem o caos constante da presença da minha irmã. Eu não estou voltando para casa para encontrar algo quebrado. Não estou acordando com mensagens acusatórias e não estou pisando em ovos esperando o próximo surto. Só isso tem sido um tipo de liberdade que eu não percebia o quanto precisava. Por outro lado, há esse vazio estranho onde ela costumava estar. Mesmo que a presença dela fosse destrutiva, ela ainda estava lá. Parte da estrutura da minha família. E agora há apenas esse buraco irregular. Meu sobrinho pergunta sobre ela às vezes. Ele não entende totalmente o que aconteceu, é claro. Ele só sabe que mamãe está doente e não pode cuidar dele agora. Eu e meu cunhado tentamos manter nossas respostas simples. Mas a verdade é que eu não sei que tipo de relacionamento, se é que vai ter algum, ele poderá ter com ela no futuro. Eu penso muito nisso. Porque por mais que eu tenha sido magoado por ela, não consigo deixar de imaginar como será para ele um dia, quando ele for grande o suficiente para saber a verdade. Como você explica a uma criança que a mãe dela fez o que minha irmã fez? Como isso pode fazer sentido para ele? Eu não sei o que fazer quando chegar o dia em que eu ou meu cunhado tivermos que explicar o que aconteceu. Quanto a mim, estou fazendo terapia desde que tudo isso começou. Recomendado por algumas das pessoas adoráveis nos comentários e nas minhas mensagens diretas. Obrigado.
No começo, era só uma forma de desabafar, mas se tornou essencial, para ser sincero. Minha terapeuta continua me lembrando que nada disso é minha culpa, e que as escolhas da minha irmã foram dela, que eu não arruinei a vida dela, postando sobre o PC, e que não é meu trabalho consertá-la. Espero um dia acreditar em tudo o que minha terapeuta está me dizendo. Quanto à minha irmã, eu não sei o que o futuro reserva para ela, ou se ela vai melhorar. Mas se alguém mais tiver problemas como esse, talvez seja um pouco mais cuidadoso do que eu fui. Passei os últimos meses preocupado em ser acusado de algo por causar turbulência emocional por causa de um post no Reddit. Numa nota positiva, o estresse me fez me reconectar com um hobby antigo: eletrônicos retrô. Você sabia que o 3DS é considerado retrô agora? Eu não sabia. Me sinto velho. Eu tenho a mesma idade de Pokémon Crystal. De qualquer forma, de agora em diante, vou me concentrar em me formar e trabalhar para ajudar meu cunhado a pagar a dívida que se acumulou durante os processos semi-investigações legais. Mas agora que acabou, é bom saber que, pelo menos nos próximos meses, as coisas devem ser pacíficas para mim e para aqueles que mais importam para mim.